Maurício, Neca, Walter, aprendemos muito, mas queremos saber mais, temos dúvidas. E queria chamar, então, o Ricardo Lessa, o responsável pela área de comunicação da AmCham, jornalista, que tem uma série de perguntas, e eu acho que elas são perguntas intrigantes para vocês três. Lessa, por favor. Bom dia a todos, bom dia, prazer tê-los aqui com a gente. A gente recebeu muitas perguntas, então a gente deu uma selecionada, a gente vai encaminhar a equipe as perguntas que estão identificadas com e-mail e tal, para vocês poderem responder. Vou começar com uma pergunta que foi feita por alguns membros do Conselho da AmCham, que gostaria que vocês abordassem um pouco mais, o Maurício chegou a falar disso, da questão da infraestrutura. A gente sabe, todos aqui sabem, do atraso do país nessa área de infraestrutura, das necessidades de investimento. E a gente sabe também das preocupações da candidata com a sustentabilidade. A gente queria saber, e os conselheiros fizeram essa pergunta, como equilibrar a necessidade, a premência dos investimentos em infraestrutura, com também a necessidade de manter o país saudável, sustentável. Maurício, se você quiser, tem um microfone. Tá ligado, tá? Alô? Acho que não. Esse aqui, vamos ver se está. Já vai testando. Esse está melhor. Esse está ligado. Veja, para nós, essa é uma questão recorrente. As pessoas dizem, Lessa, mas como vocês estão prometendo ao Brasil uma governança macroeconômica rigorosa, como vocês estão propondo a transparência através do controle, através do acompanhamento por um Conselho Nacional de Responsabilidade Fiscal, e como é que vocês imaginam que vai haver recursos para os investimentos em infraestrutura, educação, saúde, segurança e mobilidade urbana? Para citar alguns dos eixos principais. É aquilo que Neca e Walter mencionaram. Nós estamos conscientes de que o salto que o Brasil precisa dar nesses investimentos, ele só pode ser dado se tivermos uma governança macroeconômica saudável. Então, nós temos consciência que isso vai implicar esforços de ajustes dos gastos públicos. Muitos deles não deveriam nem ser chamados de gastos, e mais de investimentos, mas que vão ser feitos não esperando quando já tiver uma nova situação é que você já vai fazendo os investimentos. As demandas da sociedade brasileira são tão urgentes que nós temos que saber caminhar para e passo. Agora, nós vamos inverter prioridades. Nós vamos qualificar os investimentos e, portanto, as despesas públicas. Nós vamos ter um planejamento estratégico, um senso de direção, uma reversão de expectativas. Tudo isso vai gerando um outro padrão, um padrão de crescimento que vai gerando os recursos fiscais com prioridades invertidas e com a eliminação de gargalos, com a eliminação de desperdícios. A gente vai criando as condições para a execução do programa social e de infraestrutura. Então, para nós não temos a ilusão também de que todos esses gastos vão ser feitos no primeiro ano. Por isso, quando nós estamos falando de saúde, o compromisso com 10% da receita corrente bruta para a saúde é um compromisso de implantação disso, talvez aí a partir do segundo orçamento. O primeiro ainda vai ser herdado do governo anterior. E, realmente, quando nós fizermos esse redirecionamento e tivermos a participação confiante do setor privado para os investimentos em hidrovias, rodovias, ferrovias, portos, com agências reguladoras, Lessa, que não vão estar mais loteadas, que vão ser preenchidas, meu caro Júlio Delgado, que chegou e aqui está presente, que vão ser preenchidas com critério do mérito. Marina tem falado muito, até com comitês de busca. Então você vai ter marco regulador, funcionamento das agências reguladoras, modelos de empreendimento desenhados de modo transparente, em diálogo com o setor privado. Claro que nós vamos ter uma participação muito maior do investimento privado nacional e estrangeiro, seja com PPP, seja em outras formas de concessão.
Então, para nós, está muito claro que essa reorientação vai gerar, sim, o crescimento de investimento em infraestrutura para que a gente chegue aos 4,5%, que vão propiciar os 4% de crescimento do PIB no Brasil. Obrigado, Maurício. Eu queria só complementar. A Marina, que é uma formuladora, as pessoas às vezes não conhecem a característica dela, ela é uma formuladora, uma pessoa bem elaborada do ponto de vista intelectual. Ela diz o seguinte: a política de curto prazo é a melhor para alongar o prazo dos políticos. Porque o político trabalha muito na atual estrutura partidária e política brasileira, pensando na sua reeleição. Então é bom fazer projetos rápidos para dar um impacto social e eleitoral, para ele poder se manter nessa posição. O Brasil precisa ter um planejamento estratégico que seja considerado maior do que o tempo dos governos. Tem nas propostas da ANCHAM a questão do projeto básico, projeto executivo. O Brasil vive de projetos básicos, portanto, os projetos não têm a consistência, são elementos de corrupção, são muito abertos a aditivos que elevam o custo final muito além daquilo que foi inicialmente planejado. Então, o Brasil precisa fazer bem feito. Os planejamentos estratégicos precisam ser de longo prazo para que a gente, depois de um tempo, tenha um novo país. Significa projeto executivo, significa projetos que tenham uma avaliação da relação entre a obra em si e a sua relação com o meio ambiente, e o que a Marina defende é que seja bem feito, rápido, mas sério. Dizia ela que algumas licenças ambientais mostravam cascatas e cachoeiras da Venezuela, o que demonstra que havia uma aceleração que não correspondia à verdade. Então, nós não achamos que tem contradição entre licenças ambientais e obras e projetos executivos de qualidade para transformar a realidade num tempo maior. Obrigado, Feldman. Uma pergunta para a NECA é do Fábio Colalilo, da Ecolab. Para conseguir recursos para investir em educação e infraestrutura, é preciso reduzir os desperdícios. Marina vai ter coragem de diminuir os gastos com pessoal, nível de produtividade baixo, ela vai ter coragem para enfrentar essa questão, para tirar recursos daí? Eu acho que a Marina tem falado repetidamente, o Maurício já afirmou isso, o compromisso dela com a transparência, o compromisso dela de uma gestão por resultados, onde a gente possa, e ela fala dos ministros, das pessoas com quem ela quer trabalhar, que sejam pessoas competentes e que possam estar no cargo por sua competência, por sua história e por sua trajetória profissional. E eu acho que é dentro desse escopo que nós vamos estar pensando a área de educação. Eu entendo a pergunta porque, sem dúvida, enfrentar os sindicatos dos professores não é uma tarefa fácil. Existe muitas vezes um corporativismo exacerbado nas discussões e nas negociações, mas eu também acho que existe, de outro lado, falta de condições para que esses professores possam trabalhar. Então, o compromisso com uma melhoria na gestão da educação, eu sempre falo que é um falso dilema falar se nós precisamos mais recursos ou mais gestão na educação. Nós precisamos mais recursos com mais gestão. É fundamental porque, sem dúvida, existe um desperdício muito grande, existe uma falta de transparência e também pouco se acostuma, na área de educação especialmente, trabalhar para os resultados. Então, de novo, acho que Pernambuco é um exemplo, existem outros estados no Brasil que têm buscado usar resultados de avaliação para que a gente consiga melhores resultados e melhores resultados de aprendizagem, né? Então, o compromisso é, sim, com mais recursos e mais gestão, mas é também para que possa dar aos professores as condições necessárias para que ele
eles possam desenvolver o seu trabalho. Então, nós temos que melhorar o uso dos recursos, melhorar esse gasto, mas não podemos deixar de enfatizar que existe falta de professores. Então, nós temos que preencher esses cargos, mas preencher de uma forma adequada, usando o mérito como um balanceador, e temos que ter um diálogo. Quando nós falamos da abertura do governo para a sociedade, inclui aí um amplo diálogo com o Sindicato dos Professores. E eu tenho certeza que com a abertura de um diálogo, dando as condições e não simplesmente colocando toda a culpa da falta de qualidade de educação nos professores, mas dando as condições, exigindo dos secretários e de toda a sociedade essas melhores condições, será possível, sim, governarmos com uma gestão por resultado e alcançar os melhores resultados de aprendizagem. Obrigado, Neca. Uma pergunta que eu acho que vai mais para o Feldman, do Aldir Martins, da empresa Barco. Considerando-se o programa de desenvolvimento do país e da abertura, como foi colocado aqui anteriormente, como encontrar esse balanço entre a abertura da economia e a proteção da indústria brasileira? Nós conversamos isso, o Maurício estava presente, com o pessoal de petróleo e gás, chamado conteúdo nacional. Foi feita uma abertura fantástica para as empresas brasileiras e hoje elas têm dificuldades operacionais, técnicas, tecnológicas, de inovação para apresentar os resultados que o chamado conteúdo nacional, de caráter às vezes exageradamente ideológico, doutrinário, tem condições de responder. Então, nós sabemos que a indústria brasileira ela ainda carece de muito investimento, ciência, tecnologia, inovação, para ter caráter competitivo e não apenas por uma proteção doutrinária, porque ela não responderá às demandas que o mercado exige. E o exemplo foi dado até em relação aos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos não tem na sua atividade produtiva o atendimento de toda a cadeia, ele se especializa naquilo que é mais vocacionado. Então, essa interpretação de apoio, de estímulo à cadeia produtiva de caráter nacional tem que compreender as nossas características em complemento à grande contribuição que o desenvolvimento internacional também pode nos oferecer. Então, nós temos que fazer um bom equilíbrio disso. Interessa muito o desenvolvimento brasileiro, mas não pode ser de caráter doutrinário, imaginando que nós temos capacidade de responder tudo. Eu queria só um complemento em relação a essa questão que a Neca falou. A nossa visão é que o Estado não existe mais o diálogo Estado máximo, Estado mínimo. Tem que ser um Estado eficiente, eficaz, responsivo e sem a contaminação política que existe hoje. Como diz o Fernando Henrique, o Estado brasileiro está cupinizado. É uma interferência exagerada e que destrói a sua eficiência quando a determinação política supera a sua necessidade de respostas, seja na área social, seja na área da infraestrutura. Então, um Estado eficiente, com meritocracia, comitês de busca, headhunter, com os qualificados que possam dar a sua contribuição e não a indicação política ou de um parente de um senador. Aproveitando, Feldman, já que você tocou na questão de petróleo, tem uma pergunta aqui da Simone Anhaia Mello, de como a candidata Marina vê a questão das licitações, das concessões na área de petróleo, que algumas modificações foram feitas pelo atual governo, né? E para a Petrobras ser a única operadora do pré-sal, tem alguma previsão de como abordar essa questão? Olha, o programa não aprofundou essa questão ainda. Na minha avaliação, os dois coordenadores de programa, nós temos um primeiro programa de primeiro turno, um aprofundamento de segundo turno, um aprofundamento maior ainda na transição e uma gestão com uma participação democrática intensa, como foi aqui sugerido. Mas nós temos clareza de que o Brasil está numa enrascada, também de caráter ideológico na questão do petróleo e do pré-sal. A Petrobras hoje, infelizmente, a única empresa que nenhum governo teve coragem de atacar, esse governo teve. A Petrobras hoje tem
muitos problemas de caráter gerencial, de interferência externa, de política, de controle de preços, algo que os governos anteriores não fizeram, esse governo fez. Não há possibilidade de exploração intensiva do pré-sal, como nós acreditamos ser adequado, se não tivermos uma Petrobras resgatada na sua origem, na sua característica, na sua qualificação. Então, o sistema de concessão, de partilha, há muito questionamento. Operadora única, parece que a própria Petrobras discorda disso, o que é inédito. A própria empresa se diz com dificuldades de responder a essa demanda que dificultou uma operação e uma participação mais compartilhada. Então, é um debate que vai tomar conta, seguramente, na conclusão das tarefas do programa de governo, para imediata ação logo que o governo Marina Silva assumir. Tem várias perguntas aqui a respeito de governabilidade. Eu vou concentrar elas aqui na pergunta do William Cerantola, da Plexus Consultoria. Como o novo governo vai compor forças com o PMDB, que vai ter muitos governos estaduais e uma grande bancada na Câmara e do Senado? Como o governo vai tratar da eficiência com todas essas questões políticas envolvidas? Há outras perguntas também a respeito de moralização, como que inclui aqui nessa questão. Não sei se o Maurício, o Feldman, a NECA querem responder. Já há agora, neste momento, setores do PMDB que apoiam a candidatura de Marina. Então, nós estamos dizendo que o modelo de governabilidade vai ser diferente. Nós vamos ter uma governabilidade mais coesa, mais programática, dialogar com os partidos, mas não apenas as suas cúpulas. Nós achamos que há parte desse PMDB que deve ir para a oposição mesmo, que não concorda com este programa. E tem partes do PMDB, o PMDB não é um partido hoje com uniformidade programática. E todos vão saber que o diálogo com o Poder Executivo vai ser feito em padrões rigorosamente republicanos. Então, é a inauguração de uma nova etapa da relação entre o Poder Executivo e o Legislativo. E achamos que o Brasil está maduro para isso e tem forças importantes em todos os partidos que querem um outro modelo de diálogo com o Executivo. Isso vai ser implantado. Deixa eu só rapidinho, antes de passar para eu acho que é importante também que nós estamos buscando reorientar uma governabilidade numa outra direção, que é nova e, portanto, que está em construção. Acho que temos realmente muitas questões em aberto, mas nós temos a nossa convicção de que nossos princípios vão se prevalecer e têm condições de avançar na construção de uma nova política. É isso que se trata. Bom, nós temos aqui o Júlio Delgado, nosso líder, querido amigo, vai ter um papel importante no próximo governo. Eu queria só provocá-lo, porque é o nosso sentimento. Eu e o Maurício que saímos de lá, mas o Júlio ainda está. Se nós aplicarmos o indicador de felicidade, que é um indicador técnico, dentro do Congresso Nacional, seguramente deve ser um dos maiores índices de infelicidade do Brasil hoje. É aquilo que os parlamentares vivem, porque a governabilidade do atual governo é indigesta. Ela é dependente de mecanismos que não são os mais adequados para aquele que lá foi esperando corretamente representar a sociedade brasileira, os seus segmentos, suas origens, os seus rincões. Porque há, no fundo, um desejo de cada parlamentar de bem representar a sua população. Ao lá chegar e perceber que ele não tem nenhuma ação efetiva, ele é fruto de uma articulação entre o governante e o dirigente partidário, do qual ele não participa, ele não protagoniza, ele não tem nenhuma influência, ele entra num estado de depressão, de angústia e de desejo de sair. Ele só não sai por conta de uma inércia política que o faz renovar o seu mandato permanentemente. Então, o que a NECA falou... Tem tanto deputado federal disputando eleição municipal, né?
Na verdade, você toda hora vai para a eleição de prefeito. Não, e muitos deputados federais estão nesse ano optando para serem deputados estaduais, para ver se mudam o ambiente. Ou seja, o nível de deterioração da relação executivo-parlamento chegou num momento, eu diria, dramático e que exige mudança. Então, o que a NECA falou é central. Toda análise de todos que nos perguntam sobre isso pensam no modelo da governabilidade atual. Nesse nós não atuaremos de forma consistente, porque esse não interessa aos parlamentares e não interessa ao Brasil. É isso que nós vamos mudar e para isso nós teremos uma agenda, uma proposta de transformação da realidade para a qual a grande maioria dos parlamentares na nossa avaliação aderiram, participarão. A gente já está com o tempo esgotado, eu sei que a agenda de vocês está super corrida, né? Tem pouco tempo de campanha, então a gente agradece muito. Não deu para fazer todas as perguntas que a gente tinha concentrado, mas a gente vai passar para a equipe aqui as perguntas que nos fizeram. Obrigado a vocês todos por estarem aqui, obrigado a todos. Hélio, você quer falar? Hélio quer se despedir de vocês aqui, por favor. Só uma vez mais agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos três. Sem dúvida, muito rica, eu acho, a conversa, muitas informações que sem dúvida levamos para nossas empresas e com isso podemos aí ajudar e influenciar nas decisões importantes que virão pela frente. Muito obrigado.